Pronto, tá gravando. Vamos lá então. Eu tinha planejado para hoje continuar o simulado ABC. Então eu tava aqui até as coisas. Mas eu prefiro fazer esse negócio para fazer um simuladinho, fazer mais conversando, fazer mais dialogando. Então eu vou pegar aqui e falar sobre propriedades periódicas, que você tinha mandado uma questão, né, que você ficou em dúvida. Aquela questão não era das mais fáceis de propriedades periódicas, mas dá para ter uma noçãozinha. Tem o quê? Tem muitas propriedades periódicas. Na verdade, a tabela periódica é tipo um ultimate da química. Um poder especial dos químicos é a tabela periódica. Por quê? Porque ela nos diz muita coisa. A disposição dos elementos na tabela periódica, ela é proposital e foi idealizada primeiro por Mendeleev numa tabela periódica muito pequenininha e que depois foi crescendo e foi se adequando, né, a essas propriedades. Então, se você vê a distribuição, ela não só indica algumas propriedades, como também está organizado por ordem de prótons. Então, se você for olhar, 1, 2, 3, 4, 5, então está em ordem crescente de prótons. E se você lembrar dessas setinhas aqui, você ainda sabe mais umas propriedades a mais. Deixa eu ver se eu consigo dar zoom numa imagem. Aqui. Pronto. Nossa, hoje eu tô lento. Ctrl menos. Vamos lá. Tá bom assim. Sobre as propriedades periódicas, então. Coisas que você precisa saber. Tem algumas que são mais importantes, outras que são menos importantes. Mas vamos olhar para uma tabela periódica. Estou olhando por uma tabela periódica. O que eu posso tirar em ordem de importância? Vamos começar então por raio atômico. Raio atômico é interessante. Por que o raio atômico é interessante? Porque ele vai dizer o tamanho de cada átomo. Então, se você estiver procurando um átomo que é maior que o outro, um átomo que é menor que o outro, isso é muito interessante. O raio atômico cresce para baixo e para esquerda. Minha câmera travou? Destravou? Então ele vai crescer, como assim ele cresce para baixo e para a esquerda? O elemento mais embaixo e mais à esquerda é o que tem o maior raio atômico. Lembrando que prevalece sempre o baixo. Então se você tiver dois elementos, que um está toda à esquerda e outro está toda à direita, mas só que o que está toda à direita está na camada mais baixa, né? Está numa camada mais baixa, ele vai ser o maior. Então lembrar, raio atômico cresce de cima para baixo, da direita para a esquerda, sendo que de cima para baixo prevalece. Tem uma coisa que pode mudar o raio atômico. Se ele se torna um íon. A tabela periódica só tem átomos, mas você também tem o raio de um íon. Você também pode calcular o raio de um íon. Lembrar que todo o ânion é muito maior que um cátion. É isso. Então, se for uma tabela com íons, os ânions vão estar muito maiores do que os cátions. É isso. Se forem... Lembrando que, por que é isso? Porque o íon ele vai ganhar elétrons. E se você ganha elétrons, quer dizer que primeiro... Você pode usar calculando a distribuição eletrônica. Na verdade, é um raciocínio interessante, mas nem sempre é o melhor. Eu prefiro realmente decorar quais são os cátions e quais são os íons, mas porque isso te facilita muito. Você vai olhar,
Ah, tabela 1A, que são os metais alcalinos. Você sabe que são todos cátions e que quando eles estão em forma iônica, a carga deles é 1+. Tranquilo. Se você olhar os alcalinos terrosos, você vai saber que todos são cátions e quando estão em forma iônica, a carga deles é 2+. Então, resumidamente é isso. A divisão de cátions e ânions, ela é importante, mas isso você vai pegar com a prática. Sinceramente, não tem por que você decorar isso. Se você não souber, você vai fazer a distribuição eletrônica e você vai tentar igualar o gás nobre, igualar bem entre aspas, colocando, igualar a quantidade de elétrons, né? A quantidade do gás nobre mais próximo. Daí você sabe se é um cátion ou se é um ânion. Mas então, voltando ao raciocínio. Se você ganha um elétron, que significa um ânion, ganha um ou mais, o seu átomo está ficando maior. E se você perde um elétron, você concorda que o núcleo, que é o polo positivo, se ele perde um elétron, se a carga negativa dele diminui, quer dizer que ele consegue puxar mais coisas? E por isso ele fica menor. A mesma coisa com o ânion. Se o ânion recebe um elétron, você concorda que tem mais cargas negativas se empurrando? O que deixa o átomo maior. Por isso, ânions são maiores do que cátion. Eletropositividade. Segue o mesmo fenômeno do, do raio atômico, só desconsidera os gases nobres. Por que saber eletropositividade? Eletropositividade não é um fenômeno tão importante, não costuma cair muito, mas é só saber qual elemento fica mais positivo, que é o contrário da eletronegatividade. Então, a eletronegatividade, essa é mais importante. Tanto que tem aquela fila de eletronegatividade que eu falei para você decorar. Que é o fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, boro e assim consequentemente. Pode perguntar. Não, na verdade, se você olhar, vai depender do gás nobre que você está trabalhando. E no mesmo período, sim, o raio atômico do hidrogênio é maior do que o do hélio. Por quê? Você tem que entender que o hidrogênio ele tem menos elétrons, sim, mas isso também vai depender muito do hidrogênio que você está trabalhando. Mas justamente por possuir mais prótons, a estrutura do hélio ela é mais concisa do que a do hidrogênio, mesmo que diminua a quantidade de elétrons. Mas é que você vai estar trabalhando também com dois elementos que são muito pequenos. Então, eles não vão te cobrar isso, na verdade. Raio atômico normalmente é para cálculo de estruturas muito maiores. Ele tem um elétron a menos, sim. Mas se você levar isso em consideração, por exemplo, o lítio, ele é maior do que o... Esqueci o nome do gás nobre que está diretamente relacionado ao xenônio. Xenônio? Xenônio. Ele é maior que o xenônio? Sim. Resumidamente, essa parte entra mais em quântica do que química, que seria esse estudo de por que um negócio que tem menos prótons e menos elétrons
é maior do que um negócio que tem mais prótons e mais elétrons? É porque as estruturas com mais prótons e mais elétrons, mesmo elas tendo mais prótons e mais elétrons, elas são mais concisas. Porque, consequentemente, também vai aumentar o número de nêutrons. E os nêutrons vão aumentar a estabilidade do núcleo, fazendo com que, assim, os prótons consigam exercer melhor a sua atração pelos elétrons. Essa parte da quântica não vai ser cobrada no ensino médio, mas é interessante saber. O que você vai ver muito no ensino médio e Olimpíadas no geral é a noção de sempre de baixo para cima. Porque também aumenta as camadas. Esse aí é mais lógico. Por isso que é mais cobrado. Essa parte de por que uma estrutura que tem mais coisas é menor? E essa ideia de por que ela é mais concisa, isso aí você não vai ver tanto. Mas é porque, mesmo sendo maior, a capacidade de atração delas é, é maior também, consequentemente, uma estrutura mais concisa. Mas essas setas se invertem se você estiver falando de cátions e ânions. Afinidade eletrônica é a energia liberada ao se receber um elétron, então elementos que liberam energia ao receber um elétron, que ficam mais estáveis. Todos os ânions. Todos os cátions você tem que fornecer energia para ele receber um elétron. E essa energia vai se tornar negativa e, consequentemente, é muito menor. Então, aqui, a energia liberada, no caso, né? Porque já não é nem mais uma energia liberada, é uma energia fornecida. Então, para cá você fornece energia, para cá ele libera energia quando recebe um elétron. Porque ele se torna mais estável. Densidade. Também não é tão interessante, mas porque não cai muito, mas é importante porque em alguma questão ou outra você pode ver. Coisas que você nunca vai ver. Isso aqui, ponto de fusão e ponto de ebulição na tabela periódica. Isso aqui não tem lógica nenhuma você decorar isso aqui. Reatividade. Não muito. Energia de ionização. Não muito. Peraí que você duplicou. É. Dentre os que você precisa saber, eletronegatividade, afinidade eletrônica é a mesma coisa que eletronegatividade, eletropositividade é interessante, raio atômico e densidade. A densidade ela cresce para os meios e para baixo. Beleza. Aí. Agora entrei aqui pelo computador já. Deixa eu ver se o que eu passei já forneceu base para resolver aquele exercício. Que eu realmente não lembro qual que era o comando do exercício que você passou. Foi mal aí, demorei um pouquinho lá, mas já Tranquilo. tô aqui. Esse exercício aqui. Vamos lá, tabela periódica permitiu a previsão de que os elementos que são até desconhecidos, Mendeleev chegou a fazer previsões, blá 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 blá. Número atômico 5, boro. Número atômico 14, não lembro. Raio atômico, raio atômico. Energia de ionização e eletronegatividade. Perfeito. Então vamos lá. Ele está perguntando o elemento de número atômico 13, que se eu não me engano é o alumínio. É o alumínio? Deixa eu olhar, vai. Eu vou olhar tudo, eu quero uma tabela. Só vou deixar uma tabela sempre aberta. Não quero a tabela do Brasileirão. Aprendi a colocar a tabela na área de trabalho.
Aí sempre que eu precisar consultar é só. Nossa, isso aí é muito tryhard. Alumínio, 13 e o 14 é o silício. Perfeito. Não é isso, não é isso, não é isso. Acho lá, lembrei onde é que eu tava. Aqui. Pronto. Vamos lá. Se eu não me engano, é a alternativa D, né? Deixa eu ver. Seu raio atômico é maior do que isso, porém menor do que isso. Não, não é a D. Não, não é a D, não. Sua eletronegatividade será maior do que... Tananã. Não. Seu raio atômico será maior... Que? Seu raio atômico é maior do que... porém menor do que... Tananã. Sua energia... Nossa, eu tô com muito sono hoje. Eu preciso descobrir o que eu tô lendo, peraí. Seu raio atômico é maior do que... Isso, tá certo. Seu raio atômico é maior do que 117. Porque lembra que o raio atômico cresce para a esquerda e para baixo. Sim, sim. Alternativa A. Se fosse pra eu chutar isso daí, eu chutaria D. Que Não, tá aí. faz sentido ser... Faria sentido ser a D, mas é porque essa parte é um tanto quanto antilógica, né? É. Nossa, eu preciso dar uma revivida aqui. Eu fiz simulado hoje. Prova de 90 questões, eu tô derretido. Simulado é difícil. Faz tempo que eu não faço um. Nossa, que horror. Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Foi aquela questão, vimos um pouco de propriedades periódicas, fechei a minha tabela porque eu não sei. Ué, vamos lá, restaura. Ué? Ah tá, descobri que eu tava errando. A gente chegou a fazer a questão 20 ou eu só comentei? Teve uma que você leu, mas você achou que ia demorar muito tempo pra fazer e acabou não fazendo. Eu acho que Se eu era não, 20, né, de se eu não me engano, era titulação. 20. Isso. Porque, deixa eu ver. Essa aqui é 19, eu acho que eu fiz da... Isso. Isso. Tá, eu fiz a 19, vamos pra 20. No balão volumétrico foram adicionados isso aqui. Sabendo que no balão volumétrico foram adicionados 60 ml de uma solução de ácido nítrico, de concentração desconhecida, e 40 ml de uma solução 4 mol por litro de hidróxido de potássio. Sabendo que o pH final da mistura é igual a 12, ou seja, é o pH do hidróxido de potássio, é correto afirmar que a molaridade da solução de ácido nítrico era mais próxima de... Vamos lá então. A gente precisa neutralizar a... Primeiro a gente monta essa reação. Se eu não me engano é 1 para 1 para 1. Pente. Então... HNO3, mais KOH, formando KNO3 mais H2O. Isso aqui é a nossa reação. A gente vai encolher ela mais e deixá-la no cantinho. Pronto. Vamos de só dados aqui. Tá aqui.
Isso são 60 ml. Isso aqui são 40 ml a 0,4. 40 ml. Isso aqui vai ser 0,4 mol por litro. Eu não sei porque tem essa barra aqui. Eu não... Por que eu fiz essa barra? Pronto. E aqui é uma concentração desconhecida. A gente quer saber a concentração disso. Então vamos lá. Vamos primeiro calcular quanto disso aqui quantos mols a gente tem de KOH. Ele deu alguma citação sobre... Tá. Não. Talvez essa questão tenha um erro, mas daí quando chegar no final eu converso um pouco sobre ela. Tá, então isso vai ser... A gente tem 40 vezes 10 a menos 3, só para transformar em litros. Sendo que 1 litro dá 0,4. Isso aqui vai ser igual a 4 vezes 4. Isso aqui vai ser igual a 16, né? Então são 16 mols. No caso não 16, né? 16 vezes 10 a menos 3. Porque esse número está muito grande. 16 vezes 10 a menos 3 mols disso aqui. Considerando que seja 1 para 1. Ou seja, a gente sabe então... Aqui vai ser 16 vezes 10 a menos 3 mols. E nesse outro aqui também, como a reação é uma reação 1 para 1, então aqui a gente também vai ter... Meu Deus. 16 vezes 10 a menos 3. Mol. Vamos só fazer essa conta na calculadora mesmo, né? A gente tem que fazer isso em mol por litros. Então, dá até para fazer por análise dimensional, né? Sim, que por análise dimensional, regra de 3. 60 tá para 16 vezes 10 a menos 3. Então o x tem que estar para... Aqui não é o x. Aqui é o x e aqui é 1000. A gente corta esse 0 com esse 0, multiplica. Isso aqui vezes... não vou nem cortar não. Fica mais fácil sem cortar. A gente multiplica, esses 3 zeros vão cortar com esses 3 aqui, vai dar 60x igual a 16. X vai ser igual a 2,6 da dízima periódica. O cara é bom. 2,6. 2,6? Espera aí, não faz sentido ser 2,6 não. Porque é 16 dividido por 60. 0,26. Perfeito. 0,26.
Se essa aqui for a resposta, esse exercício está errado. Ah, tá. Então vai ser 025, provavelmente, a resposta. Então tá certo. Eles cogitaram isso. Essa é a questão 20, alternativa B, B, 025. Por que é 025 e por que eu falei que tinha chance dessa questão estar errada? Porque normalmente na titulação a gente considera para o pH se tornar igual a 7, para ele se tornar neutro. Por quê? Porque você concorda comigo que se no produto só tem sal e água, não tem como ele ter um pH diferente do pH neutro? O sal tem algum pH fixo? Não. Neutro. Então, se tiver água com ele, é neutro também. Neutro. Então, a gente faria normalmente, a gente faz as titulações, né, até neutralizar. Mas, nessa questão... Abriu o bagulho errado. Nessa questão, ele pediu o pH até 12. Por quê? Porque o pH dessa base é 12. Então vamos lá. Se ele pediu o pH até 12, ele queria fazer com que tivesse algo neutro mais essa base. Por isso, o valor que a gente obteve, né, é maior do que o valor da resposta. Vamos ver. Porque você concorda que se fosse 0,26, todo o KOH sumiria? Aham. E daí daria o pH 7. Mas ele ainda quer um pouco de KOH para dar um pH superior, que seria o pH 12, que é o pH do KOH. E por isso, a gente chegou num valor que é diferente do da alternativa. Mas porque ele pediu um bônus, né? Não é que esse bônus atrapalha resolver a questão, porque se você fosse resolver, você ia seguir esse método e ia chegar na mesma coisa, ia ser uma titulação padrão. E daí como você ia falar, putz, cheguei no valor errado, mas você ia falar, mano, eu errei por 0,01. Foda-se, é isso. Normalmente é assim que você resolve. Porque você fala, ah, errei uma conta, errei um sei lá o que, sumiu 001. Não faz diferença nenhuma. E estaria certo. Mas se você tem essa sacada também, é mais interessante por quê? Porque ele poderia colocar valores muito próximos, tipo, 0,26, que é o nosso que a gente chegou. Poderia ter 0,25 e 0,27. Qual que você marcaria? Daí ia depender do pH que ele estivesse pedindo. Se ele estivesse pedindo um pH 2, você colocaria 0,27. Se ele estivesse pedindo um pH 12, você colocaria 0,25. E se ele estivesse pedindo um pH 7, 0,26. Então, essa questão é para resolver o pH lá, só tá de meio que só tá de decoração, né? Nesse caso, sim, porque as alternativas estão muito distantes umas das outras. Mas se o pH fosse diferente, tipo, e as alternativas estivessem muito próximas, você ia ter que ter esse raciocínio que eu acabei de montar com você, entendeu? Uhum. Só uma perguntinha agora que eu percebi. Eu vi uma. Ó, tipo, nessa conta aí. Você descobriu lá 16 vezes 10 a menos 3 mol, certo? Aí você tem 60 ml de HNO3, que tá para 16 vezes 10 a menos 3, só que esse 16 vezes 10 a menos 3 não é do KOH? Você concorda que a reação aqui ela acontece de 1 para 1? Sim. Por isso tem que ser a mesma quantidade. Ah, tá. Ah, tá. Se fosse uma reação tipo, 2 para 1, aqui seria 32. Ah, não, sim, sim, sim. Se aqui fosse, uma reação de 1 para 3, 16 vezes 3 que eu não... 48. 48 para 16. Deu certinho. Resumidamente é isso. Prosseguimos. Titulação. Titulação, questões bacanas. Esse tipo de questão é uma
contextualização de estequiometria? É, mas são bem interessantes, principalmente em provas que tem experimento, que nem o QSP. A QSP, o único problema dela é que ela é temática. Então, se você tiver tipo, um ano com temas ácidos base, pode ter certeza que o experimento da OQSP vai ser uma titulação. Esse ano, o OQSP, o tema dela é vidro. Ou seja, menos comum que você veja um experimento com ácidos e bases. Só se for um experimento de coloração de vidro. Mas daí também não entraria muito em titulação. Mas essa fase experimental é só se chegar na última fase, né? OQSP. Seria o QSP fase 2. Eles chamam de fase 2, mas pra mim sempre será a fase 1. O QSP pra mim só tem uma fase, mas a organização chama de fase 2. Por quê? Porque o QSP ela tem aquele negócio, né? A primeira fase dela é um métodos para se classificar nela. Você pode classificar nela fazendo a redação, fazendo o TVQ, fazendo a seletiva estadual, fazendo o TVQ, fazendo a FUVEST. Então esses 5 métodos seriam a primeira fase do QSP. Daí você vai para a fase 2 do QSP, que é experimental. E também a última. Essa classifica para a OBQ, que é a brasileira. E a brasileira só volta a ser experimental na fase 4. Ah, tá, beleza. Você sabe quando que abre a seletiva para o QSP? Sem ser o TVQ? Final, todas no segundo semestre. Ah, tá, Teve beleza. que agosto, seletiva setembro ou outubro. FUVEST normalmente em dezembro. Seletiva estadual, outubro, novembro. E é isso. Ah, então tem tempo ainda. Tem tempo, tá super tranquilo. Foca por enquanto no ABC que, né? E tá chegando. Ah, quinta-feira. Quinta, isso. Gente, eu tô muito ruim de números hoje. Que horror, cara. É o sono. Nossa, tá com. Tá foda. É... Questão de número 21. A figura mostra o resultado de um teste de condutibilidade elétrica com um sólido e um líquido. E um líquido, tá certo. Então, bateria, sólido. A bateria, líquido. O sólido X e o líquido Y utilizados nesse teste podem ter sido, respectivamente. Vamos lá, vamos pensar então em condutibilidade. Os únicos sólidos que conduzem em estado sólido são metais. Mas nada em estado sólido conduz eletricidade. Como assim? Se você pega sal de cozinha, NaCl, encosta 2 fios nele, ele não vai conduzir energia. Se você pega o sal e coloca em água, mistura o sal na água, daí ele conduz. Por quê? Porque ele vai sofrer a ionização. Só conduz coisas que têm íons livres, ou seja, cargas livres. Então vamos tentar trabalhar com isso. Um ácido, ele vai conduzir? Ele vai conduzir, mas somente em estado aquoso. Uma base vai conduzir? Vai, mas somente em estado aquoso. Um sal vai conduzir? Vai, mas somente em estado aquoso. Um líquido conduz? Se ele for um líquido iônico, conduz. Qualquer líquido que provém de ligação iônica conduz. Gases, condutibilidade muito baixa, mas existente. Única coisa em estado sólido que conduz eletricidade vai ser o seu metal. E o metal propriamente dito, metal mesmo, liga metálica. Não os metais da química ou os metais realmente da metalurgia. Esses todos conduzem. Por quê? Porque eles se estabilizam segundo a teoria do mar de elétrons. O que é isso? É uma teoria onde os diversos núcleos desses metais estão próximos
e formam uma grande massa positiva. E os seus elétrons, em vez de estar girando em torno de cada núcleo, estão girando em torno dessa grande massa positiva. O que forma então um mar de elétrons em torno de uma grande massa positiva. E por que isso conduz? Como os elétrons estão mais afastados, você consegue então fazer com que ele passe mais facilmente entre os átomos, fazendo com que isso gire. E você tem então uma condutividade. Você abriu o microfone, você ia perguntar? Então, quando tem isso, o elétron tá cada, tipo, quando tem isso, o elétron de um vai pro outro? Vai para o outro e, consequentemente, eles ficam num ciclo. Deixa eu ver se eu consigo achar uma imagem que exemplifique muito bem isso. Elétrons. Imagens. Seria isso aqui. Tá vendo que tem um núcleo positivo com alguns elétrons no meio, mas uma grande concentração no exterior? Sim, sim. Você Isso vai daí só acontece com Isso só metais, tá? acontece na ligação metálica. E com metais. Metais puros também formam isso. Mas não metais alcalinos terrosos, nem metais alcalinos. Metais. Metais, ponto. Metais, os metais da metalurgia, né? Não os Esses nossos metais que metais você fala usuais. aí, metal mesmo, na tabela são os de transição? Isso, você vai colocar ferro, você vai colocar prata, mercúrio, cobre, estanho, chumbo, esses. Ah, tá certinho. Esse fenômeno ocorre com metais alcalinos terrosos e metais alcalinos? Ocorre, mas eles não são estáveis. Então você nunca vai achar, tipo, você nunca vai fazer uma barra de sódio que não for em laboratório. Até mesmo porque somente a umidade atmosférica faria com que essa barra explodisse. Ah, então é como se um átomo roubasse o elétron de outro, né? Isso. Resumidamente é isso. Você vai ver então que mais para o centro você encontra menos coisas concentradas e mais para as extremidades mais concentradas. E daí aqui, esse elétron aqui que está bem longinho, pode passar para esse. Esse elétron que está aqui pode voltar para esse. E daí, quando você passa uma corrente elétrica nisso, você vai ordenar esses elétrons. E eles vão ficar passando e voltando, o que é uma corrente elétrica. Então, vamos lá. O sólido, ele pode ser cloreto de sódio? Não. Por quê? Porque o cloreto de sódio só vai conduzir em estado aquoso. E mercúrio metálico, ou que na temperatura ambiente é líquido. Esse aqui tá certo. Prata metálica tá certo. É um sólido metálico que vai conduzir. E uma solução aquosa de cloreto de sódio. Tá certo. Vamos só ver. 21. É 21? Esse é 21. Por que ele deu A no gabarito? Ele deu como A no gabarito. X é o sólido. E Y é o líquido. Ué. Cloreto de sódio sólido não conduz. Não sei por que ele deu isso, mas provavelmente deve ser um erro de gabarito. Cloreto de sódio, tetracloreto de carbono, isso aqui é uma ligação. É uma molécula polar, então não conduz. Prata metálica e mercúrio líquido. Será que como prata metálica ele está considerando a prata fundida? Sacarose não conduz. Ou só se tiver ao contrário, né? Não, respectivamente. É, esse é o problema. Eu acho que ele está considerando a prata como líquida e o cloreto de sódio como em solução. Mas isso estaria muito errado.
Mas como é que você iria considerar, tipo, prata líquida e E o cloreto de sódio em solução? Então, isso? nem ideia. Essa seria uma questão que eu erraria numa OBC da vida. Porque, pra mim, é completamente contraintuitivo você olhar cloreto de sódio. Ah, lâmpada apagada. Ah, tá. Daí faz sentido. É, Ler geralmente faz bem. Lâmpada apagada. Então, cloreto de sódio e mercúrio líquido, tá certo. Se fosse prata metálica, tá ambas acesas. O cara tá prestando atenção mais do que eu. Eu preciso dormir com urgência, assim. Isso aqui vai ser estequiometria. Isso aqui não é estequiometria, isso aqui é lei volumétrica, talvez. Deixa eu ler. Um lei recipiente contendo. volumétrica. Lei volumétrica que você fala é PVNRT? Isso. Essa é a lei dos gases ideais. Todas as leis que envolvem volume podem ser consideradas como leis volumétricas. Mesmo a lei volumétrica sendo aquela que diz que o volume de uma solução não é constante, mas o número de átomos é. Ah, Que é essa daí uma eu não conhecia. expansão do Lavoisier, né? Porque o Lavoisier fala que nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Essa expansão, que é a lei volumétrica, diz que o volume nem sempre é proporcional, mas a quantidade de átomos sim. E o volume vai ser proporcional à quantidade de moléculas e não à quantidade de átomos. E a quantidade de moléculas é variável. Mas a partir do PVNRT você pode deduzir isso. Foi? Foi. Então, um recipiente de 240 litros contém uma mistura de gases ideais, hidrogênio e dióxido de carbono, a 27 graus. Sabendo-se que a pressão parcial do dióxido de carbono é 3 vezes maior que a pressão parcial do hidrogênio e a pressão total da mistura gasosa é de 0,8 atm, assinale a alternativa que apresenta respectivamente as massas de hidrogênio e de gás carbônico. Então vamos lá. Você sabe calcular a pressão parcial de um gás? Pressão parcial, não. Pressão parcial é só você calcular a pressão do gás isolado. Você fala que quando tem dois gases, a pressão deles em conjunto, aí você separa essa pressão. Isso. Essa divide por dois. Não, não é dividir por 2 porque ela varia dependendo da quantidade. Por exemplo, aqui uma é 3 vezes maior que a outra. Ah, então seria divide por Então, 4, aí você pega 3 dá pra 1. isso, 3 para 1. Ah, tá. E é que a gente tá sem tempo, eu também tô com muito sono. Então eu vou acabar mais cedo agora, hoje. Mas, resumidamente, o que você precisaria fazer nessa questão é o que nós vamos fazer na próxima aula. Você vai ver a pressão total. Você tem a pressão total. Você vai fazer o PVNRT considerando o número total de moléculas. Ele deu isso? Não, você vai descobrir o número total de moléculas a partir do PVNRT. E daí você vai calcular as partes, 3 para 1. E daí a partir disso você só vai fazer a estequiometria padrão e vai chegar no resultado. Não sei se ficou claro. Não, beleza. Eu vou. Eu vou ver se eu faço aqui depois da aula de física, se lembrar. Não precisa fazer não, a gente segue na próxima aula. Porque realmente, questão de pressão parcial é a expansão plus adventure aí da estequiometria. Que lembra aquela estequiometria com a constante de gases, que você sabe? 2, tananã, Ah, stack com com constante de volume, gases. que você vai Aí trabalhar você fala com excesso, essas coisas. Tipo um negócio mais, né? volume molar.
O volume. Ah, tá, sim, 22,4, tá. Não é isso aqui. Mas isso na CNTP, né? A 27 graus, se eu não me engano, é 2,4. Por isso que ele usou 240. Você fala quanto um mol vale em litro, muda, né? Isso Aí eu muda teria que conforme a saber. temperatura e a pressão do lugar. Na, na CNTP, um mol vale exatamente 2,24. Que é Litros. 22,4. Ah, tá, é isso. Mas aí nessa E daqui tá 27. Eu poderia tá só. 27 graus. Daí, se eu não me engano, é que ele não deu esse valor. Por isso que você vai ter que usar o PVNRT. Mas, se eu não me engano, é 24. Eu não poderia já, tipo, meio que fazer aproximadinho, aí ver como mais bate, ou não seria muito legal de fazer isso? Não seria muito Então, como é preciso, teste, e todo OBC é teste, faz isso. Quando chegar as provas escritas, daí não tem como. né? Pior que eu tava fazendo umas provas escritas aí da ABC, as descritivas. Eu tava só fazendo de física, tava pulando de química. Uhum. Tem discursiva na. Tem. É a IJCO, né? Seletivo IJCO. Isso, a terceira fase da UBC já tem. Ah, Aí só que o problema é que tem discursiva de física, química e biologia. tá. Essa questão 23 é importante. Lei de Hess, importante. Estequiometria. Isso aqui é equilíbrio químico, também é importante. Essa constante de equilíbrio aí, ela tem que. Tem uma fórmula para calcular ela? Tem. É... KP e KC química. É algumas formas, né, de calcular as constantes de equilíbrio. Deixa eu ver aqui. Pronto. Ah, Deixa eu explicar, vamos por partes, O Kc, que é a constante de equilíbrio, em concentrações, vai ser a concentração de um dos produtos. Então vamos, deixa eu pegar um exemplo. HCl mais NaOH. Essa aqui é a fórmula mais universal para explicar qualquer coisa. NaCl. Pera aí. se eu não me engano, você explicou dupla troca com essa daí. Provavelmente. Pronto. Pega isso aqui, encolhe isso aqui. Aqui a gente vai ter que levar uma consideração. É que eu fiquei com preguiça de colocar, mas leve em consideração que está tudo aquoso, tá? Então, todas aquosas. O seu Kc vai ser... Aqui é tudo 1 para 1 para 1. Então, vai ser a concentração. Isso aqui era para ser um colchetes. Colchete significa concentração na química. De NaCl elevado à primeira, porque aqui é 1, vezes a concentração de H2O elevado à primeira, porque aqui é 1. Se aqui fosse 2, aqui seria elevado à segunda. Dividido pela concentração do HCl elevado à primeira. Aqui é 1, né? Porque aqui não é 2, esse 2 não existe. Vezes a concentração de NaOH primeira. Esse é o seu Kc. A constante pautada nas concentrações. Ah, tá. E lembrando, coeficiente estequiométrico importa? Importa. Se for 1, eleva a primeira. Se for 2, eleva a segunda. Se for 3, eleva a terceira.
Isso aqui é valores dados normalmente, ou valores que você vai descobrir por estequiometria. Nessa fórmula só entra coisas aquosas. Por isso, só entra coisas aquosas e gasosas. Nada de sólido. Nada de sólido. Nada. Corta sólido, corta sólido. E o Kp, que é por pressão, é a constante de equilíbrio. Só que por pressão vai ser, em vez de ser a concentração, vai ser a pressão de alguma coisa. Então, sei lá, pressão de Cl2 vezes a pressão de outra coisa. Também elevado, né, ao coeficiente estequiométrico, também dividido pelos reagentes. Mas é que a diferença é, aqui entra coisas líquidas e gasosas. Aqui entra só gás. Como é que eu ia descobrir, tipo, a concentração de um gás, não, de um gás, não, qualquer coisa, concentração numa equação? Se ele, tipo, ele tem que dar pelo menos de um, né? Então, ele pode te pedir, ele pode deixar dado, ele pode te dar a influência na velocidade, porque se você tem uma fórmula, outra fórmula também que se trata de equilíbrio, que a velocidade de uma reação é a concentração, é o K vezes a concentração dos reagentes elevado ao coeficiente. Nossa, gente, que colchetes horrível. Elevado aos seus coeficientes estequiométricos. Então, digamos que você teria que montar uma tabelinha, mas essa tabelinha é muito longa e é um assunto importante. Então, na próxima aula, eu acho que eu vou trazer ela. Pode ser? A gente Pode? discute essa questão, né, de concentrações e de equilíbrio químico, velocidade de reação. Talvez a gente passe um pouquinho em termoquímica, porque também tem uma questãozinha de termoquímica aqui que eu achei interessante. E é isso. Beleza. Tchau, boa aula de É física. isso, então. Valeu. Tchau, tchau. Boa noite.